Como adaptar uma das mais poderosas histórias já criadas, com uma das mais emocionantes histórias de bastidores de todos os tempos. O Eternauta é um quadrinho verdadeiramente único, não só por causa da sua história de invasão, ainda na era de ouro da ficção científica, ou porque ele é sobre uma crítica de como o mundo, principalmente a Argentina, flertava com o autoritarismo, sobre a esperança ou falta dela ao enfrentar esses poderes, mas também por parecer ter sido uma obra profética com o que aconteceria no país nas próximas décadas, nas décadas após o seu lançamento, e como a história de Salvo parecia ter previsto a vida do próprio criador, Herman Guzman Osterheld. Eu já fiz um vídeo sobre Eternauta, principalmente a sua história, seus temas e a história de Osterheld, um mártir da ficção científica. É uma história sensível e muito importante, que infelizmente nunca perde a relevância. É uma história que eu verdadeiramente amo e respeito, então quando eu fiquei sabendo da notícia de uma adaptação, eu fiquei bem preocupado. Quando eu vi que era uma adaptação da Netflix, eu fiquei mais preocupado ainda. O Eternauta é surpreendentemente uma história fácil de ser adaptada. Osterheld, muito inspirado por Guerra dos Mundos, criou uma trama envolvente, mas que é bem simples em sua estrutura e ideias. É um quadrinho de guerra. O verdadeiro poder de O Eternauta está realmente nas suas nuances. Nas nuances que Osterheld foi capaz de trabalhar durante toda a história. Ideias pequenas que não foram tão exploradas, mas apenas ao serem sugeridas, deram um contexto fantástico para a sua Guerra dos Mundos. E para minha surpresa, o Eternauta da Netflix, que na verdade é produzida pela argentina KS Films, não só conseguiu honrar a história original, adaptar toda a ideia sem ter que se prender a ela, como também atualizar os temas sem perder a essência. E tal como Osterheld fez, tanto no original quanto na versão de 69, a série também foi capaz de explorar os nossos erros e como tudo pode deteriorar tão rapidamente. É uma ótima produção e talvez a melhor ficção científica recente quando o assunto é o fim do mundo. Claro que ele tem os seus defeitos, mas eles são minúsculos perto das suas qualidades. Da atuação, na maior parte, da atualização de personagens, um avanço na representação das personagens, como Helena, e até mesmo um ritmo que nem se perde ao se acelerar demais ou então se arrastar muito. Algo que, conhecendo a história do quadrinho, eu sei que é bem difícil de equilibrar em qualquer outra mídia. O Eternauta é uma ótima série, uma série necessária, tanto para os fãs de quadrinhos, quanto para os fãs de ficção científica, para os fãs de audiovisual como um todo. Uau, esse vídeo foi fácil. Ok, eu ainda tenho mais o que falar, especialmente o que a série faz diferente da história original, como ela atualiza todo esse conceito e o que essa terceira versão de O Eternauta faz com esse legado fantástico, mas principalmente sobre como essa história se manteve tão relevante. Então, agora sim, boas-vindas ao Central Pandora, eu sou o Matheus e hoje vamos falar sobre O Eternauta. Sim, ainda mais do que eu já falei. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío. A premissa de O Eternauta é bem simples. Um grupo de amigos joga um truco durante a noite, mas de repente, uma nevasca começa. O que apenas parece um estranho fenômeno meteorológico é na verdade algo assustador. Com um leve brilho azul, a neve é altamente tóxica. Basta um único contato com a pele e... Com isso começa não só uma desesperada tentativa de sobreviver, mas também de entender o que está acontecendo, até onde o desastre alcançou. Será só um bairro, uma cidade, um país inteiro, ou todo mundo está coberto pela neve mortal? Mas a neve é só o começo, ela não é a pior coisa caindo do céu. E o que vem depois é ainda mais assustador do que qualquer um poderia imaginar. É por isso que eu já deixei bem claro a minha opinião sobre a série logo no começo do vídeo. É uma baita série, vai lá assistir, porque eu quero falar de além da superfície, eu quero falar sobre os temas de Eternauta, sobre o que ele fala. E para isso eu vou acabar dando spoilers leves e médios. Eu não vou dar spoiler de nenhum fato muito importante sobre a trama e também não vou falar de nada que acontece nos quadrinhos para além da onde a série foi. Mas fica aqui o aviso para spoilers, não só no meu roteiro, mas também na parte visual do vídeo. Sim, esse vídeo que você está assistindo na outra aba, eu também coloco bastante esforço na parte visual. Inicialmente, o que eu gostei bastante está justamente no começo da história. No quadrinho, nas duas versões, ela começa com Osterheld, o autor da obra, recebendo a visita de Juan Salvo, que se materializa logo na sua frente, já deixando bem claro a natureza fantástica de O Eternauta. A série corta toda essa parte, deixando-a muito mais sóbria logo de início. As outras opções seriam ter um Osterheld adaptado, ou então o criador da série assumir esse papel, mas sinceramente
Sinceramente, essa é uma parte tão carregada de tragédia e melancolia que eu acredito que fizeram a escolha certa e mais respeitosa em relação a isso. Dá pra ver que a produção buscou inspiração não apenas na versão de 59, mas também em O Eternauta 1969. Os besouros são uma combinação do design realista do primeiro com as linhas grotescas de Breccia para o remake. No original temos Pablo e no remake temos Susana, e a série aproveita os dois para criar novos arcos. Dessa vez, Pablo se mantém e Susana virou a entregadora Inga. E dá pra ver isso em diferentes pontos dessa série. Por exemplo, a gente tem um foco maior nos civis do que nos militares, como acontece em O Eternauta 1969, mas a gente tem muita coisa tirado direto da primeira versão. Algumas recriações exatas do que vimos no papel, mas eu acho que ela não brilha no que ela se parece, mas sim no que ela se diferencia. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. Uma das principais mudanças está no período em que a história se passa, com a série acontecendo aqui nos anos 2020. Mas com a nevasca afetando apenas novas tecnologias, não demora para que ambas as histórias estejam em pé de igualdade em questão de tecnologia. Foi uma escolha inteligente, mas que não é apenas estética. Algo fundamental na história de O Eternauta está como em cada uma das versões muda, da história alertando sobre os perigos dos golpes militares, principalmente após diferentes tentativas na Argentina, a história que era uma crítica direta a um regime autoritário já estabelecido, e por fim, a propaganda de combate contra a ditadura. Tal como a sua inspiração, Guerra dos Mundos, o Eternauta também precisa se adaptar. Aqui, uma das principais diferenças está na união entre os seus personagens. Na história original, Salvo, Helena e Marta, e todos os seus amigos são bem unidos desde o começo. Mesmo com a HQ falando sobre como humanos se destroçam em qualquer situação de sobrevivência, no fim ele fala que a nossa força é sempre a capacidade de lutarmos uns pelos outros, e isso é demonstrado desde as primeiras páginas. Já na série vemos uma situação diferente. Juan é um homem divorciado, longe da filha, e até mesmo o círculo de amigos preso na neve não demonstra a mesma camaradagem desde o começo. Com isso, a série está falando sobre empatia, mas de um ponto inicial diferente. Com uma ditadura já longe do presente da Argentina, mas ainda não esquecida, a série de O Eternauta fala sobre como a sociedade atual está dividida, separada e desconectada. Vemos isso não apenas em como o protagonista agora está afastado da sua família, mas a série começa em meio a protestos por causa das quedas de energia. Mas em vez de as pessoas demonstrarem empatia com aqueles que estão sofrendo com esse problema, todo mundo está irritado porque aquelas pessoas estão atrapalhando o jogo de truco e as reuniões para beber um whisky. O necessitado que pede dinheiro em troca de uma lavagem de para-brisa é o isolado da sociedade. Ele não está separado só pelo vidro. El burro no coge por hermoso, sino por cargoso, Há uma barreira muito maior, a da desconexão entre humanos. Tal como os testes nucleares não mais assustavam Juan e seus amigos na história original, dessa vez são os desastres que afetam os outros. O incêndio na fábrica de amianto, que tal como o protesto, tal como o morador de rua com fome, se torna apenas mais um inconveniente na nossa vida, centrada em apenas nós mesmos. Me fui com cacerolazo, vuelvo 20 años después, me reciben con cacerolazos. Gritos de indignação e ajuda, se tornando apenas barulho de fundo nos nossos pequenos prazeres do dia a dia. Chega hasta acá el quilombo, escucha? Sí. E é essa falta de conexão e empatia que não nos deixa enxergar a onda de destruição e morte antes que seja tarde demais, quando tudo passa a ser tirado de nós, e nos transformou de humanos conectados com sangue nas veias para seres alienados com suco de tomate frio. Ay, corrí, por favor, me estoy cagando de frío. No hay mucho para pensar. Dale, No me presiones, carajo. No me presiones. Es mi casa y son mis reglas. A decisão de colocar Juan como um veterano da Guerra das Malvinas também se encaixa nessa mesma linha de pensamento. Não é só um conflito que foi resultado de uma ditadura desesperada por apoio público contra um governo imperialista, ditadura que tirou a vida de Osterheld, diga-se de passagem, levando jovens que nunca se conheceram a se matar, mas é ainda mais importante, por ser uma forma de aprofundar temas de desconexão em O Eternauta. Quando Juan se aproxima de um grupo de sobreviventes, ele descobre que o pedinte do primeiro episódio também lutou nas Maldivas como ele, mas diferente de Juan, não foi apenas a sua mente, mas o seu corpo que sofreu com a guerra. E então temos um contraste ainda mais forte, dois homens iguais, com uma história compartilhada de injustiça, separados por um abismo social. Dois homens que lutaram lado a lado e sofreram tanto, agora desconexos. E é justamente na empatia que eles se unem, em um último ato de heroísmo, que mostra que o mais
importante é sempre cuidar dos outros. E assim como vemos nas duas histórias anteriores, vemos pessoas fazendo de tudo para sobreviver, sem perceber que, ao fazer de tudo, perdemos justamente o que nos torna mais fortes. Vemos que assim que a necessidade de sobrevivência surge, adotamos muitas vezes nossas piores características. Por medo de um futuro incerto, por medo das dificuldades, as pessoas entregam seu destino nas mãos de valentões, de pessoas agressivas que lhes prometem proteção, sobrevivência. E em vez de nos unirmos, nos separamos em grupos que, em nome da sobrevivência de cada um, tiram de quem tem menos. Vemos isso até mesmo em Favale, no começo bem menos empático que a sua versão em quadrinhos, disposto a se isolar para sobreviver, a custo de não ajudar ninguém, nem mesmo seus amigos próximos. Depois de todo o que passamos, vos todavía não aprendiste que acá não se trata de salvar o culo de uno solo? E talvez você possa achar que isso é justificável. Não se arrisque enquanto você está seguro. Devemos sobreviver a todo custo. Mas então, por que seríamos diferentes dos besouros, que assim que um deles morre, os outros devoram o que sobrou para sua própria sobrevivência? Quando a coisa fica feia, quando nos assustamos e tudo o que pensamos é sobrevivência além da empatia, não é difícil escolher tiranos para mandar em nós e tornar tudo ainda pior. Podemos aceitar tão fácil pessoas terríveis no poder, tudo porque estamos com medo, assustados. Somos capazes de aceitar a crueldade em nome de uma falsa segurança, refletindo não apenas o presente, mas também o passado, dado o contexto do quadrinho. Se pensarmos apenas em sobrevivência a todo custo, principalmente a custo dos outros, se ignorarmos o que acontece ao redor do mundo em nome do nosso próprio conforto, não é difícil nos tornarmos robôs, cascas vazias facilmente controladas pelas poderosas criaturas que querem mandar no mundo inteiro. A alegoria mais óbvia tanto da série quanto do quadrinho. Então, quando tem algo como um tiroteio em um shopping, uma imagem assustadoramente realista para os dias de hoje, temos uma reflexão direta sobre o que causa isso. Uma sociedade doente pelo egoísmo, tomada pela neve da indiferença, que nos torna capazes de cometer tais atos, capazes de aturar tais atos, capazes de aguentar o sofrimento dos outros e não fazer nada. É a falta de empatia que permite que os terrores do passado continuem voltando a nos atormentar, que permitiu que Osterheld tivesse suas filhas tiradas dele, e ele tirado de sua esposa. A falta de empatia que transforma pessoas comuns em robôs capazes de cometer os mais terríveis atos e acabarem do lado dos ditadores desse e de outros planetas. E é essa a beleza dessa adaptação, não só atualizar todos esses temas, mas nos lembrar que a neve nos mantém também presos ao passado, que tanta coisa avançou, tanta tecnologia foi criada, mas nada mudou de verdade, e que se não tomarmos cuidado, tudo irá se repetir. Os nossos erros, que sempre recaem sobre os mais jovens, sobre nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Por isso, a sábia escolha em iniciar não no encontro de amigos, mas sim no encontro das próximas gerações. Qual é a surpresa, Juan? Os grandes poderes mundiais sempre nos mantiveram sob seus pés. Antes, os invasores eram as nações mais poderosas nos explorando, as megacorporações. A sua neve mortal era a miséria, a pobreza e o nosso próprio egoísmo. A neve nas histórias de Eternauta tiveram simbolismos diferentes, mas dessa vez eu acredito que ela simboliza a falta de conexão. A primeira coisa que ela faz é literalmente cortar a comunicação de todo mundo. É uma representação direta da falta de contato que já estava acontecendo mesmo antes da nevasca começar. Ela é o símbolo da nossa frieza com os outros, e não é coincidência que essa série tenha sido feita e lançada em meio a uma onda de protestos em toda a Argentina. E também não é à toa que toda essa temporada é focada em estabelecer comunicação, falar com os países vizinhos, se conectar. ¿Por qué perder las esperanzas si hay tanto que ver? A jornada desse Eternauta, belamente interpretado por Ricardo Darín, é permeada por essas questões sobre reconexão, sobre o sofrimento da empatia, de ver quem está sofrendo e não poder fazer nada, enquanto tem que lidar com seus próprios problemas, a agonia de não poder salvar quem nós sabemos que mais precisa, ver a dor no olho do próximo, mas ser tarde demais, de sempre ser tarde demais para fazer algo. Um conceito que é integral não só para a história do Eternauta, mas para o do próprio Osterheld. É uma história que sempre se repete, outro tema que parece que será recorrente nessa versão. Sempre repetimos essa mesma história, sempre vemos a mesma coisa acontecendo, os mesmos eventos tristes, de nos perdermos um dos outros e só nos importar quando a morte começa a cair do céu. O Eternauta da Netflix, que não é da Netflix, é uma adaptação maravilhosa, que beira a perfeição ao atualizar os temas da história original para contextos modernos.
Para puristas que gostariam de ver uma exata mesma história de 59 recontada, talvez ela não tenha tanta graça, mas isso seria uma tradução, e aqui temos uma adaptação feita da forma correta. O Eternauta tem os seus elementos e algumas cenas tiradas diretamente do quadrinho, mas o mais importante é ele trazer a mesma mensagem que Osterheld deixou para o mundo há mais de 50 anos atrás. A imagem do Eternauta é a do herói coletivo na imensidão solitária da neve, daquele que enfrentou tudo colocado contra si, mas que nunca desistiu de lutar para salvar quem podia. É sobre quebrar a neve da apatia, para que não nos tornemos insetos que devoram tudo no seu caminho, robôs capazes de atacar nossos semelhantes, seres de ódio e medo que apenas dão mais força para que pisem nas nossas cabeças, presos para sempre nessa história que parece se repetir, vez após vez após vez. Uma neve que nunca para de cair, mas que, tal como o símbolo que o Eternauta se tornou, nós podemos e precisamos resistir para nos mantermos verdadeiros ao que somos, eternamente tentando encontrar e salvar aqueles que amamos, e nunca ter medo de enfrentar a neve, por mais que isso nos custe, por mais que alguns nos traiam. Enquanto o Eternauta original e suas sequências eram um símbolo de resistência, essa nova versão é um símbolo da lembrança, para não esquecermos o que já aconteceu e nunca sermos indiferentes a tudo isso, nunca esquecermos de não nos acovardarmos diante da injustiça e do sofrimento do outro, de sermos capazes de lutar pelos outros acima de tudo, para nunca mais precisarmos perguntar: onde está Osterheld? Onde estão suas filhas? E onde estão os muitos outros desaparecidos? Porque essa luta ajuda a todos aqueles que lutam contra eles a saberem que existem espécies inteligentes dispostas a lutar até o fim. No es un hasta luego, no es más que breve adiós. A série do Eternauta não é só uma adaptação maravilhosa, como também é uma obra de ficção científica fantástica. E eu tô bem ansioso para ver a segunda temporada. Ainda tem muita coisa para acontecer e muitos desses assuntos a serem aprofundados. É uma amostra do quão poderosa sempre foi e continua sendo a ficção científica aqui na América Latina. Ainda não tão boa quanto o material que a inspirou, mas bem próxima de ser perfeita. E agora, com toda a parte séria fora do caminho, com tudo que eu tinha para dizer já dito, com o vídeo oficialmente terminado, eu posso fazer uma piada que eu não consigo me conter, mas que não cabia forçar ela na parte mais séria do texto. Que é isso? Aurora Boreal? A Aurora Boreal? Nesta época do ano, a esta hora do dia, nesta parte do país... Obrigado. E como sempre, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Ele é praticamente um complemento do meu primeiro do Eternauta. Continue nos acompanhando, porque estaremos sempre aqui trazendo o entretenimento de todas as galáxias. E um agradecimento ainda mais especial aos nossos apoiadores, que ajudam a nave do Central Pandora a continuar navegando pelos muitos universos da ficção científica. Como os primeiros imediatos Alexandre Seolin, Marco Marcos, André Oliveira, Joel Melo e Nostromo, os membros da Ponte de Comando Saren, Aldemir Júnior e C. Emily Play, e os oficiais de ciências Júnior Souza, Professor Marco Aurélio, Rodrigo Ribeiro, Gustavo Algiberti e William França.